Pessoal, sejam muito bem-vindos à terceira aula. Nessa aula, como eu expliquei, a gente vai estar falando das ferramentas de desenho, tá? Onde a gente vai estar mostrando ferramenta de linha, ferramenta de círculo, puxa, empurra e o retângulo também, tá? Então, o que a gente vai aprender nesse módulo? De forma prática, sem enrolação. Então, a gente já vai começar a modular as paredes de uma planta que a gente vai desenhar no final, tá? Que é um apartamento, um estúdio, que vai ser o nosso projeto final aí de entrega para a gente conseguir já sair desse curso aqui com a competência de fazer serviços profissionais. Tá bom, pessoal? Então, bora lá para a tela, vamos iniciar. Então vamos lá, pessoal, vamos iniciar. Como vocês podem ver, eu já estou com a planta aqui dentro da nossa interface aqui do Sketch. E essa planta vai ser as diretrizes para a gente iniciar nosso projeto e começar a estudar cada ferramenta que eu mostrei naquele aulão inicial ali, na segunda aula, tá bom? Então, bom, vamos lá. Antes de mais nada, eu vou ensinar vocês, tá, a fazer o upload dentro aqui do SketchUp de arquivo PNG ou arquivo JPEG, para que vocês consigam fazer isso daqui, tá bom? Mas antes eu quero recapitular aqui um assunto que eu acabei deixando passar batido, tá, pessoal? Na primeira aula, que é a parte de configuração para a gente ter mais rapidez aí na hora de desenhar. Eu não sei a máquina que vocês estão trabalhando aí, tá? De preferência, o Sketch, ele roda melhor em máquinas que tem uma placa de vídeo dedicada, tá? Mas aqui a gente consegue fazer alguns ajustes, tem um macete aqui, uma malandragem, né, para a gente conseguir trabalhar de uma forma mais tranquila. Então você vai vir aqui em preferências, pessoal, ó, primeiro você vai vir em janela, tá? Preferências. Você vai vir aqui em OpenGL, a última alternativa aqui. E aqui na suavização multi-amostra, aqui eu estou trabalhando em 2x. O que acontece aqui, pessoal? Vocês vão ver que conforme a gente vai desenhar, por exemplo, se eu coloco 16x aqui, lá quando a gente estiver desenhando nossa modulação, a qualidade da modulação dos desenhos, as texturas, as linhas, elas ficam muito superior. Se a gente, conforme a gente vai diminuindo aqui a quantidade, ela vai caindo. Mas qual que é o macete? Eu faço todo o desenho no 2x para ficar rápido, até porque tem hora que a gente faz desenhos enormes, então o arquivo ele fica carregado, né? Então se a gente for trabalhar no 16x, ele vai ficar travando, vai ficar ruim para manusear. Então a gente trabalha no 2x aqui, desenha tudo no 2x, não aconselho o 0x porque a qualidade fica muito ruim, até para desenhar fica ruim. Mas no 2x, 4x já fica legal, tá? Eu, preferencialmente, no 2x já atende para desenhar. E aí, depois que eu crio as cenas, lá na frente eu vou mostrar para vocês, na hora que é para apresentar para o cliente as cenas com uma qualidade bacana, né, antes de renderizar, obviamente, renderizar o último trabalho que você faz depois que já está tudo ajustado na planta, tá bom? Então, o que eu faço? Eu faço a modulação toda em 2x e na hora de apresentar essa planta para o meu cliente, eu venho aqui, as cenas, eu venho aqui e mudo para 16x. E aí eu só vou mostrando as cenas lá no Sketch e aí não tem problema, tá? Então esse é o macete. Então, para trabalhar, para desenhar 2x e para apresentar, vocês jogam na última aqui qualidade que vai ficar legal, tá bom? Outra coisa também, pessoal, que conforme todas aquelas ferramentas que eu mostrei na aula anterior, eu vou deixar para vocês um arquivo aqui embaixo, tá? Com link, que vocês vão baixar esse PDF, que lá vai ter todas as informações em relação às nossas aulas e vai ter também a parte dos atalhos, tá? Então vocês vão conseguir ter todas as funções, né? Empurrar, enfim, offset lá, tal, e qual que é o atalho de cada função, tá bom? Então facilita aí para vocês estudarem. Beleza? Vou deixar aqui o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, bom, bora para a aula agora. Vamos iniciar. Então, primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai se basear nessa planta aqui para desenhar a planta aqui, que vai ser o modelo que a gente vai utilizar durante todas as aulas, tá? Primeira coisa aqui, vamos aprender a fazer esse upload aqui dessa planta, tá? Então, você vai vir aqui na aba Arquivo, tá? Vai vir aqui em Importar, ó, e vai clicar aqui em Importar, tá bom? Vai achar a pasta lá e o seu arquivo. No caso aqui, eu já deixei fácil aqui para aula, né? Está aqui a planta. Você vai clicar em Importar, ela já vai vir aqui, ó. Conforme você vai criar, você vai clicar, ele vai aumentar no eixo que você quer, ó. Se você trazer para baixo, ele vai ficar de ponta cabeça. Se você trazer aqui, ele vai deixar do tamanho, tá? Aí você escolhe o tamanho que fica
mais bacana aí, né? Óbvio, ó, que isso aqui, se eu jogar para cá, ele espelha, ó, fica ao contrário a planta, né? Jogo para cá, ó, e clico, pronto, está feito, tá bom? Scroll aqui e Shift, o panzinho aqui, ó, ou a tecla H também, tá? E aqui, ó, a gente zoom aqui no scroll, ó, rola o scroll, né? Ou zoom aqui no Z, ó, também, ó, funciona da mesma forma. E está aqui a nossa planta. Beleza, pessoal? Então isso serve aqui para qualquer imagem que você quiser importar para dentro do arquivo, tá bom? Pessoal, então vamos lá. Eu puxei aqui já a planta desenhada, mas a gente vai desenhar do início. Qual que é a ferramenta que a gente vai utilizar para fazer os desenhos? A gente vai utilizar o retângulo e vamos utilizar a linha, tá bom? Existem outras formas de levantar as paredes? Paredes existem, tá? Tem plugins, tem outras formas, mas a gente vai criar a forma mais rápida, mais fácil de aprender e que funciona, tá bom? Então vamos lá, vamos iniciar aqui pela essa caixa, tá? Então aqui a gente tem a medida interna aqui dessa parede de 2,41, certo? Então a gente vai vir aqui, lembrando, sempre desenhar aqui, ó, eu tô com H selecionado, tá, pessoal? Que é a tecla do pan, aqui, ó, tá bom? Panorâmica, que é a da nossa mãozinha, que é para puxar nesse sentido, tá bom? Então a gente vai puxar aqui, lembrando que a gente precisa fazer o desenho sempre dentro dos limites aqui dos eixos, nunca desenhar para cá, ó, tá? Sempre desenhar aqui. A gente vai vir aqui, temos a medida de 2,41. Vamos começar aqui por essa parede, tá? Normalmente essas paredes aqui, pessoal, ó, no desenho, a gente fez aqui, ó, com 15 centímetros, tá? Parede de espessura com 15 centímetros. Logo aqui, pessoal, então 15 centímetros por 2,41. Vamos iniciar? Então, a gente vai vir aqui na tecla R, tá? E vamos clicar aqui no fundo aqui no nosso eixo para fazer o desenho aqui no fundo. Observe que lá embaixo, ó, em dimensões, já aparece as dimensões para a gente colocar. Então, essa parede que a gente vai fazer, então ela vai ter 2,41. A gente coloca ponto e vírgula, tá, pessoal? Ponto e vírgula 0,15, que são 15 centímetros. Enter. Então, observem que, usando a ferramenta Trena, T, o atalho, a gente tem lá 2,41 por 15 centímetros. Beleza, pessoal? Então, aqui, essa primeira parede aqui, a gente fez. Vamos fazer o fechamento aqui dela? Bacana. O fechamento aqui, a gente observa aqui no dormitório, ó, que até o final aqui nós temos 2,95, tá? Então, vamos lá desenhar esse 2,95. Então, nós temos aqui o 2,95. Da mesma forma, clica aqui na ponta, lembrando que a gente vai sair aqui da ponta, né? Não daqui para cá, ó, mas daqui para cá, para não interferir na nossa medida, para a parede aqui daqui para cá, né? Para a nossa medida não interferir a medida interna, tá? Então, em vez de vir para cá, ó, se a gente jogar para cá, essa parede já não vai ter mais 2,41 interno. Concordam comigo? Que vai descontar os 15 que a gente vai colocar agora. Então, a gente joga para cá, tá bom? Então, vamos lá. Desculpa, vamos relembrar aqui. 2,95 pelos 15 centímetros, tá? Então, vamos lá. 2,95. Vamos clicar aqui, ó. 2,95. Opa. De novo. 2,95, ponto e vírgula, por 15 centímetros. Está feita mais uma parede. Reparem aqui, pessoal, que aqui não ficou integrado a nossa junção das paredes. Então, aqui, o que a gente vai utilizar agora? A gente está utilizando a ferramenta R, o retângulo. Então, a gente vai utilizar agora a ferramenta L, linha. Tá? Então, teclado aí, o atalho L, ou aqui na barra de ferramentas, aqui a gente clica na linha, tá bom? Vemos aqui, ó, e clicamos aqui para completar, fazer uma barra aqui e completar. Vocês observam, ó, que o próprio software ele já dá os pontos para a gente ligar de forma bem fácil. Tá vendo? Então a gente clica aqui, ó, só clicando e clica, ele já completa. Uma boa sacada aqui também, pessoal, uma dica que vai ser válida aí durante os desenhos, ó, usando o scroll aqui, ó,
para a gente orbitar o nosso desenho, tá? Eu vou fazer uma observação aqui com vocês, que é, quando você clica aqui na linha, ó, eu cliquei aqui na linha, ó, eu tenho liberdade não tem para ir para qualquer lado. E às vezes não, por exemplo, quando a gente vê aqui, ó, no eixo azul, então significa que a gente está no eixo azul, que aqui significa o Z, correto? Quando a gente vem para cá, tá no verde, então significa que é o eixo Y, tá? Quando a gente vem para cá, significa que é o X, tá? Então, como a gente faz para, por exemplo, não fazer um desenho torto, às vezes, né? Ou conseguir travar de uma forma? Você vai utilizar as setas aí do seu computador. Então, você pode observar, ó, se você colocar a setinha para cima, ele automaticamente, ó, ele já trava de forma que você não consegue mais ir para outras direções de ângulo. Você só vai ir na direção Z, tá? Você só vai seguir com essa seta aí a 90 graus, tá bom? Na direção Z, beleza? Se eu coloco a seta para o lado direito, a gente vai seguir na direção do eixo X, ó, sem poder mudar de direção. Então fica travado nessa direção. Se eu colocar para o lado esquerdo, a gente vai no eixo Y. Bom, seguindo aqui, pessoal, a gente vai fazer isso para toda a planta, tá bom? Então, vamos vir aqui. Então, temos lá, fizemos até aqui, né, a parede. Vamos fazer esse fechamento aqui, ó. Então, 1,41, tá, pessoal? A medida interna. Lembrando que essas plantas aqui de construtoras, tá, pessoal? Já dando um toque, são todas medidas internas, tá bom? Então, vamos lá, colocar 1,41. Usa a mesma estratégia aqui, ó, para a gente ter o eixo, ó, 1,41, ponto e vírgula, por 0,15. Beleza. E aqui a gente pode fazer a ligação. A gente está utilizando o retângulo, né? Aqui a gente pode fazer a ligação no próprio retângulo, ó. Tá? Liga aqui os pontos. Bacana? Ou a linha também, né? Vamos lá, essa outra parede aqui. 2,95. Vamos lá. Dá para perceber, pessoal, que essa parede aqui a gente está estimando com esses fechamentos aqui, ó. Utilizando a ferramenta Trena, ó, daqui da modulação que eu já havia feito, 15 centímetros, tá? Que é um bloco de 14, tá? Aqui, essa vedação interna, a gente vai estimar, dá para ver aqui, ó, na nossa legenda, que é um enchimento, uma parede de gesso, ó, ou enchimento ou parede de gesso, tá? Então, enchimento ele coloca aqui, né? Que é onde passa provavelmente algum duto e tal, então ele tem um pilar aqui falso, vamos colocar dessa forma, né? E aqui a parede de gesso. Nós temos essa rachura aí. Então, vamos estimar aqui com 10 centímetros, tá? A parede com 10 centímetros, que é para o perfil de 70 de drywall. Então, vamos lá. 2,95. Aqui no scroll, controlando o scroll, a mesma coisa. R, retângulo. Vamos colocar aqui, ó, no eixo, tá? Para ver que tá no eixo aqui, ó, travado, ó, nesse eixo, certo? E colocamos lá os nossos, quanto? 2,95. Pessoal, não se incomoda muito, eu sou um pouco esquecido, vamos colocar dessa forma. 2,95, ponto e vírgula. Lá embaixo, pessoal, aqui no nosso caso vai ser 10 centímetros, tá? 0,10, que é a nossa parede. Opa, foi na direção errada, Ctrl Z, novamente, põe o eixo. Vamos colocar aqui, 2,95, ponto e vírgula, 0,10. Espera aí, pessoal. 2,95, ponto e vírgula, 0,10. Beleza. Aqui é a mesma coisa, retângulo, liga aqui um ponto com o outro, ó. Já temos. Bacana, pessoal. Então, a gente vai fazer isso para toda a planta, tá, pessoal? Então, vamos seguir aqui, eu vou continuar aqui fazendo com vocês, ó. Vamos seguir se baseando aqui, tá, pessoal? Depois eu vou mandar que essa planta aqui da construtora, eu quis aqui para vocês entenderem um pouco da realidade que vocês vão poder aplicar num projeto direto de vocês, que você vai ter acesso a essa planta,
pessoa que comprou lá o apartamento, ela vai ter acesso a essa planta. Ela vai te passar essa planta, que ela não vai estar com as chaves, né? Provavelmente. Se tiver com as chaves, melhor ainda. Aí pode ir lá e tirar as medidas exatas já para construir o projeto. Mas caso ela não esteja com a chave, então você vai fazer a preparação né, de todo o projeto, enfim, baseado na planta que ela tem da construtora. Então vai ser essa planta. Mas ela não, como vocês podem ver, tem medidas aqui que a gente tem que ir, né, procurando, a gente tem que ir adaptando, né, para ir encontrando as coisas. Não são todas as medidas detalhadinhas. Para vocês assistirem essa aula como modelo de exemplo, o que eu vou fazer? Eu vou deixar abaixo na legenda do vídeo um PDF com essa planta, com todas as medidas detalhadas, tá? De todas as paredes, certinho, o que vai facilitar bastante o trabalho de vocês. Para vocês montarem a medida de porta, vai ficar mais fácil para vocês estudarem e treinarem, tá bom? Então, beleza, vamos seguir aqui. Só dando aqui algumas dicas, tá, pessoal? Então, como vocês vão fazer? Vocês, inicialmente, agora, eu quero que vocês deixem as portas todas limitadas aqui, o acesso, tá? Então, por exemplo, aqui eu terminei, ó. Então, no caso aqui vai ter essa parede, né, pequena. Então, o que eu posso fazer aqui, ó, para igualar? Eu venho aqui no retângulo, ó. Eu sei que essa parede ela não tá indo até o final, ó, e ela vai ter o fechamento aqui, certo? Ó, vamos ver aqui no nosso desenho aqui, ó. Olha lá, ela tem o fechamento, tem só um pedacinho aqui, tá? De parede. O que eu vou fazer aqui? Eu só vou inicialmente aqui, ó, só fechar, ó, R. Venho aqui, pessoal, já tenho lá, ó, o próprio cursor, ele já limita lá o ponto que eu tenho de limite, tá vendo aqui, ó? Eu coloco aqui, ó, no meu ponto aqui, ó, eu posso colocar, desculpa, R não, L, tá, pessoal? De linha, fazer uma linha, ó, já limitei aqui. Agora eu posso vir no R e complementar aqui, ó, certo? Então, eu já tenho aqui esse fechamento aqui, ó, já tá, esse cômodo já está pronto. Beleza? Então, construção de parede, pessoal, inicialmente, o que a gente utilizou de ferramenta aqui? As ferramentas de movimentação, né? Então, orbitar, o zoom no próprio scroll, né? E a questão do H aqui, que é o nosso pan, tá? A gente utilizou isso daqui. E utilizamos a linha em retângulo. Agora, o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai aprender a subir essas paredes já nesse cômodo, tá? Então, o que eu indico aqui para vocês? Essas linhas aqui que são mais finas, ó, são linhas de junções do que, né, dos retângulos que a gente juntou aqui para modular as paredes. Então, a gente pode dar um delete aqui, ó, clica nelas, delete, que ele vai integrar tudo, ó, tá vendo? Ó? Se ela tem a linha, ele limita a subir aonde está a linha. Então, vamos apagar todas aqui, ó, de maneira bem simples e prática, tá, pessoal? Ó, apagou tudo, tá? Aqui, pessoal, vocês podem ver, ó, que ainda não está criado um grupo, tá? A gente vai ver essa questão de grupo na próxima aula. O que a gente vai fazer agora para subir essa aula aqui, essa parede aqui? A gente vai clicar na tecla P, desculpa, tá? Que é a nossa ferramenta aqui de empurrar e puxar, tá bom? Então, está aqui, ó, empurrar e puxar, ó, tá? Ou a tecla P. Você vai clicar e vai aonde está selecionado. Você pode ver, ó, que ele já vai subir a nossa modulação. Lá embaixo, observe que lá embaixo aqui, ó, nós temos a distância, que ele vai elevar essa forma geométrica que nós desenhamos na nossa modulação, certo? Então aqui, pessoal, com o padrão que a gente vê aí em apartamentos, eu gosto de trabalhar aqui com 2,70, 2,75, tá? Normalmente é essas medidas. Casa, o pessoal já trabalha com o pé direito um pouco maior, 3 metros. Então vai depender muito da sua realidade. Mas você pode trabalhar com esses parâmetros, tá, pessoal? Vamos estimar aqui 2,75, que foi o que eu estimei nessa planta aqui, tá bom? Óbvio, se você tiver acesso ao local, você tem um pé direito exato, né? E após o projeto, quando o cliente recebe a chave, se você, né, tá fazendo isso profissionalmente, e aí o cliente vai receber a chave depois, o que você faz? Faz todo o projeto estimado com isso, beleza? Quando você for tirar lá as medidas, você vai ter que fazer alguns ajustes no projeto, isso é natural, tá bom? Assim, para depois você fazer o executivo. Aí você vai ver se as paredes realmente tá de acordo com o que estava no projeto da construtora, se o pé direito estava de acordo com o que você estimou, tá? Aí você vai fazer os devidos ajustes. E, obviamente, isso vai interferir em várias coisas. Nos móveis, rebaixamento de forro, né? Você vai ter que dar uma realocada ali fácil. Mas isso é bem fácil, pessoal, tá? Bom, beleza, pessoal. Aqui para efeito de treino, vamos fazer o complemento aqui desse cômodo? Ó, então a gente tem um complemento que o que falta pra gente? É a entrada da porta,
correto? Então vamos fazer essa entrada aqui da porta, a parte superior, para deixar certinho o vão ali onde vai entrar a porta, com o batente, enfim, o kit completo, tá? Então vamos pegar aqui na planta que já está pronta, tá? Como eu falei para vocês, vou disponibilizar a planta com as medidas para vocês treinarem. Eu quero que vocês façam isso. Peguem essa planta e desenhem toda a planta. O que vocês tiverem dificuldade, vocês coloquem aqui nos comentários que eu vou responder para ajudá-los e posso abordar nas próximas aulas também, tá bom? Então o que a gente vai fazer aqui, ó? Então vamos levantar aqui desse cômodo que a gente está desenhando. O que a gente tem aqui, ó? Então a gente tem na altura total aqui, como a gente colocou de pé direito, nós temos 2,75, certo? A altura da porta, 2,10. Nós temos aqui o vão, tá? Então vamos colocar lá esse 2,10. Beleza, pessoal? E vamos fazer esse fechamento superior. Então aqui a gente vai utilizar a ferramenta, vamos virar aqui no orbitar, tá? Vamos ir aqui na ferramenta P-trena, tá bom? Ou você pode vir na linha também, só que vai ficar uma linha solta, né? Vamos na trena aqui. Ó, vamos jogar aqui, ó, 2,10, certo? 2,10. Deixa eu só mudar aqui para vocês, pessoal, a posição aqui, ó, no OBS, rapidinho, para vocês visualizarem aonde que é aqui que aparece o 2,10, tá? Que nas aulas tá lá no cantinho, não tá aparecendo, né? Então vamos lá, novamente. Olha lá, 2,10 lá embaixo, vocês estão vendo aqui, pessoal? Olha lá, 2,10. Coloco para cima, ó, para o meu eixo não mexer, a setinha, né, no nosso controle de setinha, para a gente ficar no eixo Z, tá? E aqui, ó, a gente pode ver o comprimento. Aqui a gente vai digitar, ó, direto no teclado, 2,10 e Enter, tá bom? Tá vendo que ficou uma marcação aqui, pessoal, de um pontinho? Aqui já é a marcação, ó. Se você vir aqui dar um select aqui, ó, ele vai selecionar lá o pontinho, tá vendo? Então essa marcação aqui, pessoal, ó lá, o pontinho selecionado, tá vendo? É a altura do 2,10, é a nossa marcação de 2,10, tá? Então simplesmente agora a gente vai vir aqui com a ferramenta linha e vamos fazer um fechamento aqui, ó. Ele já tá no eixo certo aqui, ó, sem eu travar, mas se eu quiser travar, eu jogo pro lado esquerdo, ó, travou, ó, não consigo ir para nenhum outro eixo. Maravilha, fizemos o fechamento. Agora, com a ferramenta puxa e empurra, tá? Atalho no teclado P, vamos apertar aqui, ó, e fechar aqui, ó, arrastar e fechar na continuidade da parede, ó. Pronto, fizemos o fechamento. Tá bom, pessoal? Agora, se a gente quiser aqui apagar essa linha para deixar toda certinho, ó, já fica da mesma forma. Vocês podem perceber que na planta original aqui, a gente também tem um fechamento, um leve fechamento aqui na lateral, né? Que é onde vai ficar presa a guarnição da porta, né? Onde vai ter que ter esse espaço aí, porque senão a gente não consegue colocar a guarnição, né? Se ela ficar direto colado na alvenaria, na parede, né? Se ao invés disso aqui, ó, se a gente não tivesse isso daqui, ó, vou entrar aqui, ó, vamos supor que tava lá, igual nosso desenho assim, ó. Você concorda comigo? Vai instalar a porta e a guarnição. Não vai ter como colocar a guarnição, então isso é um detalhe técnico que vai afetar diretamente na vida de vocês em relação ao quê? Vocês estão fazendo o projeto é para uma execução. Então vocês já têm que fazer o projeto pensando em quem vai executar a obra, para não ter o mínimo de dúvidas possíveis, o mínimo de revisões possíveis. Beleza? Então a gente sempre deixa essa bonequinha. Então vamos pegar aqui a boneca. Essa boneca aqui, ela tem aproximadamente aqui, tá com 3 centímetros, tá, pessoal? Vamos colocar lá? Vamos jogar para lá? Então aqui no caso, o que a gente vai fazer, né? A gente vai fazer a mesma linha de raciocínio, tá? Só que aqui a gente não precisa marcar nada com a ferramenta de trena, porque a gente já tem o ponto de princípio, onde a gente quer. Então essa boneca, ela vai começar aqui nesse fechamento que a gente fez e vai terminar lá embaixo, correto? Então a gente simplesmente faz uma linha aqui, pessoal, ó. Fizemos a linha, espaço para a gente voltar para a seta, tá? Clicamos no espaço que a gente quer vir. Vamos vir aqui ó, na ferramenta P, empurrar, puxar e trazemos aqui, ó. E lá embaixo digitamos 0,03. Está feita a nossa boneca. Beleza, pessoal? Então eu vou deixar toda a planta aí, acho que, né, acredito que com essa ferramenta, essas ferramentas vocês já vão conseguir fazer tudo e com esse conhecimento que eu passei aqui para vocês, essa aula,
em relação a esse cômodo, vocês já vão conseguir desenhar toda essa planta, tá? Qualquer dificuldade, vocês apontam. Vou deixar a planta com todas... Essa planta aqui, ela tá meio ruinzinha, vou deixar ela também, mas vou deixar essa daqui cotada, para facilitar para vocês, tá bom? Que aí, a partir desse exercício, pessoal, a gente vai chegar até o final, até deixar o projeto pronto, tá? Depois eu vou mostrar as renderizações para vocês de como ficou todo o projeto. Beleza? Agora, a gente vai partir para a ferramenta de círculo. Outra ferramenta que eu quero já ensinar aqui para vocês, pessoal, é a ferramenta de círculo, né? Um uso para ela. E aí eu peguei como referência para a gente facilitar. Ela tem diversos usos, né? Durante a elaboração do projeto você vai conseguir utilizar ela em vários fatores aí diferentes, várias modulações diferentes. Mas eu separei aqui, ó, pessoal, um desenho, ó, vamos dar uma olhadinha? Ó, aqui, pessoal, ó, nós temos, deixa eu arrastar aqui para essa tela, ó, nós temos aqui a modulação de um banheiro, tá vendo? E vocês podem ver que é uma coisa que tem alta no mercado de interiores, que são esses espelhos meia-lua, né, no caso. Mas nada mais é que um círculo, tá, pessoal? Então a gente vai fazer esse espelho, tá bom? E agora eu quero mostrar para vocês aqui, deixa eu fechar aqui. E quero mostrar aqui para vocês também a imagem renderizada. Isso aqui já é o render, o resultado final. Tá bom, pessoal? Aqui tem ajustes para fazer, tá? Eu percebi, ó, que a fórmula do círculo não tá certinha, tá vendo? Ó? Então tem como ajustar isso daqui e eu vou ensinar para vocês. Beleza? Maravilha. Vamos ao projeto. Então, inicialmente, pessoal, eu vou desenhar esse espelho solto aqui para que vocês entendam como funciona. Então, a gente vai vir na ferramenta de círculo, tá, pessoal? Ó, ferramenta de círculo, beleza? Vamos lá. Eu vou pressupor aqui, pessoal, que esse espelho, ele vai ter um raio, né? Vamos colocar aí de... Vamos trabalhar com 60 centímetros, né? Então, 0,6 o raio. Né? Deixa eu mudar aqui na tela aqui para vocês observarem. Opa, rushei o errado. Vamos lá, de novo aqui, ó. Então, clica no fundo, tá? Ah, Gustavo, mas o espelho vai estar em pé. Tudo bem, não tem problema. A gente está só modulando. A gente vai aprender a virar o espelho aqui, rotacionar, tá bom? Vai ser um bônus aqui dessa aula. Então, né, ferramenta círculo, clicou aqui na modulação, lá embaixo, ó, eu tirei só para vocês observarem, então a gente vai colocar lá, ó, lá embaixo, ó. Cliquei aqui, ó, tá regulável. 0,60 Enter. Beleza, pessoal? Como vocês podem observar aqui no raio, tá bom? Então significa, né, que do centro da figura geométrica até qualquer uma das bordas, né, enfim, em linha reta, tem 60 centímetros. Isso é o raio, beleza? Vocês podem observar aqui, pessoal, que não fica um círculo perfeito. Tá vendo que ele fica a junção de várias retas, né, para formar esse círculo. Que é aquilo que eu tenho que ajustar naquele render que eu mostrei para vocês, né, de um projeto que está em execução. Então, o que eu vou ajustar aqui, ó, pessoal? Foi uma coisa que, né, é bem fácil de fazer, ó. Você vai vir aqui, ó, informações da entidade, tá vendo aqui, pessoal? Ó, você vai selecionar aqui, ó. Pode selecionar, né, com a nossa ferramenta aqui, ó, né, puxar aqui, ó, selecionar tudo. Você vai ter aqui, ó, então, ó, clicando aqui no círculo, desculpa, não selecionar tudo, você tem que segurar o círculo aqui, ó. Você vai ter segmentos, tá vendo? Quanto menor for os segmentos, ó, vou diminuir, ó, pessoal, aqui, ó, só pra vocês terem ideia, ó. Tá vendo, ó? Tornou, né, um trapézio, né? 1, 2, 3, 4, 5, entendeu? Se você aumentar aqui, ó, a fluidez, ó, ah lá, fica um círculo perfeito, tá vendo a diferença aqui, ó? Do que não está ajustado, ó, segmentos. 24 segmentos, né? Então ele tem 24 retas para formar esse círculo. Se eu colocar 100, o espaço diminui, ó. Tá vendo, pessoal? Ó, tá vendo que aqui, ó, ainda tá? Que se eu aumentar, ó, para 500, ó, ele endireita mais ainda, vocês viram aqui? Então aqui, pessoal, vocês podem trabalhar aí com 500, 700, aí tanto faz, ó. Aqui já não dá, ó, tá vendo? 700 é muito alto. 500, ó, 600, vamos ver se 600 vai. Ó, 600 foi, ó. Tá bom, pessoal? Então aqui já fica um círculo perfeito, ó. Estão vendo a diferença? Beleza, então ajustamos nosso círculo, tá? Deu pra ver aqui a diferença. O que a gente vai fazer agora aqui, né? A gente precisa criar aquele espelho. Aqui já está
já com mais ou menos a forma do espelho. Vamos supor que aquele espelho, a gente vai colocar ele na parede e ele vai perder mais ou menos, enfim, isso daqui é bom você ver lá na hora na parede, né? Você vai com o círculo inteiro, posiciona ele com o círculo inteiro, depois você faz uma medição. Vou dar um exemplo aqui, tá, pessoal? Ó, dá um exemplo aqui. Mas só pra gente, pra efeito de exemplo, pra efeito aqui, tá? A gente vai aprender numa próxima aula, eu separei esse módulo pra gente aprender, mas aqui vai ser necessário a gente fazer isso. A gente tem que criar um grupo disso, então unir a forma de dentro com o contorno dela. Então o que a gente vai fazer? Vamos ir aqui, selecionar, tecla direita do mouse e a gente vai criar um grupo, tá, pessoal? Não vou me aprofundar em grupo agora, porque vai ter uma aula específica falando de grupo, tá bom? Então vamos lá. Então a gente criou um grupo, então tecla M, tá? Que é para movimentar, ó. Então a gente consegue movimentar tudo de forma junta, a figura, a forma que a gente fez aqui, ela está agrupada, tá bom? Beleza. Segundo passo, pessoal, o que a gente vai fazer aqui, ó? Vamos dar um clique, mais um clique, 2 cliques, e vamos selecionar a forma interior ali do nosso desenho, né? Não é o contorno, a pintura, o preenchimento. Pronto, veio a palavra, o preenchimento interno, tá? E vamos apertar a tecla de empurra e puxa, tá? Que é o nosso P. Aqui vai ser a espessura do nosso espelho, tá, pessoal? Então aqui a gente vai definir a espessura do nosso espelho. Normalmente aí tem espelhos de 3 milímetros, né? 4 milímetros. Vamos trabalhar aqui para efeito de projeto, tá, pessoal? Com 3 milímetros, tá? Então a gente vai colocar 3 milímetros, então é 0,03 metros. Opa, foi errado, peraí, pessoal. 0,003 aqui. Faltou um zero, tá, pessoal? 3 milímetros, então 0,003, tá bom? Maravilha. Então aqui nós já temos, ó, o nosso espelho com a espessura, beleza? Então o que falta aqui pra gente pra ter aquele desenho lá daquela figura? A gente ainda tem que fazer a divisão aqui do espelho, correto? Onde ele vai ser cortado, porque ele é um formato meio de meia-lua. Não chega a ser uma meia-lua completa, né? Mas é mais ou menos. E falta também a gente colocar textura e rotacionar, tá? Eu vou fazer tudo isso, vão ter aulas específicas sobre textura, sobre, enfim, rotacionar também, a gente vai usar bastante, mas já vamos fazer isso. Vamos deixar esse espelho agora, ele em pé, porque aqui, pessoal, ele tá, né, ele está no plano XY, né? Então a gente precisa colocar ele no plano Z, né? Porque ele vai ficar em pé, vai ficar fixado numa parede, tá? Ele não vai ficar, obviamente, no chão, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar a tecla M, vamos clicar aqui, ó, na figura, a tecla M, ó. Vocês percebem que quando a gente chega aqui do desenho, ele cria algumas setinhas, ó, vermelhas, tá vendo, ó? Pra a gente conseguir rotacionar o desenho. Essa é a forma mais simples, tá, pessoal? Então, vamos partir desse princípio do mais simples e mais prático. Então, ó, a tecla M, eu tô com a tecla M selecionada, ele já cria esses pontos aqui, ó, de rotação. Então, tanto faz eu rotacionar, como é um círculo, né? Eu rotacionar daqui pra cá ou daqui pra cá, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai rotacionar aqui, pessoal, ó. Deixa eu dar um espaço aqui, ó. Rotacionei, ó lá, ó. Travou, ó. Ó o meu eixo lá, ó. Girando, ó. Travou no azul. Clico com a tecla esquerda. Pronto. Já estou na posição aqui que eu gostaria que ele ficasse. Beleza, pessoal? Bem simples, tá? Maravilha, tá? Então, tecla de rotacionar aí, a ferramenta de rotacionar, que é o M, tá, pessoal? Da mesma forma, ó, se eu quiser rotacionar nesse plano aqui, ó, como é um círculo, ele vai rotacionar, mas vai ficar a mesma coisa, tá, pessoal? Agora eu quero rotacionar nesse, ó, eu venho aqui nas laterais, ó, da espessura, ó. Tá vendo, ó? Rotaciono toda a ferramenta. Beleza, pessoal? Beleza, pessoal, então, dado já que a gente já rotacionou, já fizemos a forma, já colocamos a espessura, o que vai faltar aqui pra gente? Fazer o preenchimento em relação à cor, né, do espelho, a textura, tá? Vocês se recordam lá da primeira aula, para quem tá anotando aí, quem tá seguindo as aulas certinho, vocês se recordam que a gente passou pelas texturas e a gente viu que tinha várias, de pedras, de cerâmica, de espelho, de vidros. Então a gente vai utilizar a própria biblioteca que a gente tem aqui dentro do SketchUp. Nas próximas aulas, também vou ensinar vocês a pegarem texturas em sites,
né, que disponibilizam texturas, alguns pagos, alguns gratuitos. E aí tem texturas diferentes, né, que a gente sabe que tem espelhos aí com pigmentações diferentes, né? Então a gente vai trabalhar aqui inicialmente para efeito de aula, né? O foco não é texturas aqui da aula, o foco é as ferramentas de desenho. A gente vai trabalhar com a textura que a gente tem aqui só para fazer completinho. Beleza? Então, maravilha. A gente vai vir aqui simples, em material. Tá, pessoal? Aba de material, lado direito aqui, certo? Do nosso, da nossa interface. E vamos vir aqui em vidros e espelhos. Maravilha? E aqui a gente tem vários tipos de espelho aqui, pessoal, ó. Vidro translúcido, espelho, na verdade, vários não, a gente tem 2, né? Mas, bom, vamos trabalhar aqui com espelho 01, tá bom? Para efeito de exemplo aqui vai ficar perfeito. Maravilha, eu já estou com ele selecionado aqui, eu cliquei, normal, ó, ele já me traz o balde de pigmentação, que é a nossa tecla B, tá bom? O atalho tecla B. Vamos dar o espaço aqui, pessoal, que antes a gente, como eu fiz o agrupamento dessa forma, eu vou precisar aqui selecionar a face que eu quero inserir a minha textura, tá? Então vou selecionar aqui, ó, essa face, você seleciona isso de forma fácil, 2 cliques, você entra na forma, entrou na forma, você pode editar qualquer face que você quiser, ó, inclusive a lateralzinha aqui, ó, tá vendo, pessoal? Beleza? Então pra gente interessa o quê? A lateral, né? A gente pintar a lateral e a frente, tá? É isso que interessa. Atrás vai ficar colado na parede, não tem sentido a gente pigmentar, né? Enfim, não existe, tá? Então, beleza, selecionamos aqui, ó, está selecionado, simplesmente eu venho aqui na tecla B, ó, ou venho aqui direto no baldinho, né? Cadê nosso baldinho? Aqui, ó, pintura e tecla esquerda, pessoal. Pronto. Simples, fácil, intuitivo. Da mesma forma aqui, ó, orbito no nosso scroll do mouse, tá? Venho aqui, ó, no outro scroll também na parte de zoom, ó, e pinto nossa lateral também. Simples. ESC. Vamos sair da forma, ó, espaço primeiro. Aqui, ó, dá um ESC. Pronto, saímos da forma. Está feito o nosso espelho. Para complementar a nossa aula mais ainda, pessoal, vamos posicionar ele lá para saber onde a gente vai fazer o corte da nossa meia-lua, tá? E aí tem algumas formas da gente fazer esse corte, tá, pessoal? Vamos supor que a parede que a gente vai colocar ele, ó, deixa eu só aqui, pessoal, vamos supor que seja essa parede aqui, ó, não tem problema, tá bom, pessoal? Ó, vamos supor que seja nessa parede aqui, ó. Vocês estão vendo que ele está para dentro da parede, ó. O que a gente pode fazer aqui, ó? Seleciona nele, ó, vem na tecla pro eixo da esquerda, né? E ó, aqui eu já consigo movimentar ele só nesse eixo, ó, tá vendo? Ó, ele não trava, tá travado em outros eixos, ó. Vou trazer um pouco ele para frente, pessoal, e vou pegar o meu ponto de referência aqui, ó, essa extremidade do fundo e vou travar pro lado esquerdo. E vou colar ele na parede, ó. Simples, tá? Ah, Gustavo, eu preciso definir a altura. Gente, da mesma forma, ó, pego na extremidade inferior, travo a extremidade aqui, ó, na tecla superior, ó, onde eu não consigo mexer para outro eixo, travei, jogo no chão aqui, ó. Vou jogar no chão aqui, ó, no chão. Poxa, esse espelho ele tem que ficar numa altura de, vou colocar aqui, tá? Exemplificar, tá, pessoal? 1,20, 1,10. A gente simplesmente vai vir aqui, pessoal, ó, clicar, travo no eixo de novo, olha embaixo lá, ó, já dá a distância, tá? 1,10. Pronto, pessoal. Ele está a 1,10 do chão, contando no nosso ponto de referência, que é o que eu selecionei aqui, que é o final do espelho, tá bom? Simples. Pessoal, Gustavo, eu quero agora que ele tenha o corte, a meia-lua, né? Então existem algumas formas. Ó aqui, pessoal, como está fácil aqui, ó. Vamos colocar aqui ele pro lado, ó. Eu quero que ele venha para cá, ele vai ficar cortado, mais ou menos aqui, né? Vamos posicionar, travei também no outro eixo, pessoal, aqui, ó, no vermelho, tá vendo, ó, a movimentação, ele só movimenta nesse eixo, que é o que me interessa. Eu quero que ele fique aqui assim, ó, tá? Então, ele vai mostrar isso daqui. Aí vai ser a critério de quem tá fazendo o projeto, tá, pessoal? Aqui é a critério de quem tá fazendo o projeto. Ó, um pouquinho mais para cá, vamos supor que seja aqui,
tá? Beleza. Então, como vocês podem observar lá, ficou uma parte para fora. Poxa, Gustavo, né? A gente tem que corrigir isso. O que a gente vai fazer, pessoal? De maneira fácil aqui, ó, para não ter erro. Vamos dar 2 cliques aqui, entrar na forma, selecionamos aqui a forma, linha, o ponto que a gente fez a união dele aqui, ó, com a parede, ó, aqui, ó, intersecção, tá vendo, ó? E já trazemos aqui também, ó, usando a tecla da mesma forma para deixar ela reta, ó, intersecção, pronto. Tá vendo, ó, que já tá selecionado só esse lado e aquele lado lá já tá individualizado? A gente vem aqui, ó, espaço, vemos para seta, selecionamos o outro lado, tecla empurrar e puxar, ó, jogamos para lá, ó. Pronto. Jogamos para trás, em vez de para frente, para esticar o desenho, a gente traz para trás, cola ele na face de trás e aí o desenho simplesmente some, está cortado. ESC, ESC, espaço, ESC. Saímos do desenho. Agora vamos ver aqui como ficou? Está feita a nossa meia-lua. Beleza, pessoal? De forma fácil, tranquila e rápida, tá? Existem outras formas de fazer isso também, de forma rápida. Por exemplo, a gente poderia utilizar nossas ferramentas aqui de interseccionar, né? Daria para fazer isso também. Mas essa é a maneira mais fácil. Depois vocês podem testar outras formas de fazer. Com a base da teoria que eu passei lá para vocês na primeira aula. É legal a gente saber várias formas de fazer, porque às vezes de uma forma não tá dando certo, a gente tenta outra forma, dá certo, né? Fica da forma que a gente espera que fique ali no desenho. Tá bom, pessoal? Então, é isso. Então é isso aí, pessoal. Essa foi a terceira aula. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido muito produtiva. Próxima aula a gente vai seguir aí nessa sequência do que a gente está construindo e aprendendo todas as ferramentas que a gente passou lá na segunda aula. Pessoal, não esquece de curtir, tá? Vai ajudar bastante aqui o canal para eu continuar fazendo esse trabalho, trazer um conteúdo de valor aqui para vocês, vai divulgar para mais pessoas. Não esquece também de compartilhar com quem tem o desejo de aprender o SketchUp, de realmente conseguir ganhar dinheiro, de se dar bem na faculdade. E também, obviamente, pessoal, se inscreva no canal. Toda quinta-feira, às 19 horas, vai sair uma aula nova desse curso, tá bom? Então, você se inscrevendo lá, você vai ser notificado, se inscreve e ativa o sininho, você vai ser notificado de quando essa aula sair lá, você vai receber a notificação lá que a aula saiu, tá bom, pessoal? Agradeço a audiência de todos e até a próxima. Tchau, tchau. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last.